O Banco do Brasil é um dos maiores bancos do país, contando com cerca de 100 mil funcionários e lucro líquido semestral que ultrapassou 10 bilhões de reais no primeiro semestre de 2021. O banco é sem dúvida um dos principais agentes do setor e atua por meio de suas subsidiárias em diversos segmentos: seguros, previdência, crédito rural, fundos e entre várias outras atividades do setor financeiro. O banco foi criado no ano de 1808 por Dom João VI, com o objetivo de fortalecer o setor financeiro do país na época. Foi a primeira instituição bancária a operar no país. Sim, o Banco do Brasil tem mais de 200 anos. O Brasil, então colônia de Portugal, passaria a ser a sede da coroa portuguesa, que teve que fugir de Portugal por conta da invasão das tropas de Napoleão, que, naquela altura, estava conquistando boa parte da Europa. Com o apoio financeiro do Banco do Brasil, em 1819 foi construída a sede para a Bolsa de Valores no Rio de Janeiro. Em 1821, o banco, em crise, sofre com o grande saque feito pela família real que, antes de retornar para Portugal, limparam os cofres do banco. Na década de 1820, o Brasil já dá seus primeiros passos como nação independente, tendo de lutar contra vários problemas econômicos. Após a independência do Brasil, a crise do banco se aprofunda, pois a época do primeiro reinado foi de grande desordem financeira. Em 1833, o Banco do Brasil foi liquidado. No Segundo Império, no caso de Dom Pedro II, o Brasil começa a passar por um período de prosperidade, muito por conta do café, que turbinou a economia. Naquela época, meados de 1850, Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, lança as fundações de várias indústrias nacionais e se destaca como um grande empreendedor. Entre suas iniciativas está a criação de uma nova instituição financeira, denominada Banco do Brasil, em 1851. 2 anos depois, na primeira fusão bancária da história brasileira, o Banco do Brasil, de Mauá, funde-se com o Banco Comercial do Rio de Janeiro. Em 1863, o Banco do Brasil torna-se o único emissor de moeda do território nacional. Em 1866, o Banco do Brasil passa a não mais emitir moeda, atribuição que ficaria a cargo da Casa da Moeda, e se torna o principal captador de depósitos e fornecedor de empréstimos em território nacional. Após a abolição da escravatura, em 1888, o Banco do Brasil foi o primeiro a abrir linhas de crédito para que os fazendeiros pudessem recrutar os imigrantes europeus. Em 1893, passou a ser chamado de Banco da República do Brasil, após fusão com outro banco estatal, voltando a ser chamado pelo nome original em 1905. Em meados de 1905, a União Federal assume o controle acionário e administrativo da instituição, que mantém até hoje. No ano seguinte, em 1906, o Banco do Brasil efetua o lançamento de suas ações na Bolsa de Valores. Mais de um século depois, as ações do banco ainda estão entre as mais negociadas do pregão. Os primeiros anos do século XX são anos desafiadores para o Brasil. Ao lado de um rápido crescimento da população por conta da imigração e da expansão da indústria, especialmente durante e depois da Primeira Guerra Mundial, a economia tende a lidar com a baixa arrecadação do governo, as deficiências da infraestrutura, a falta de capital para investimentos e as flutuações nos preços internacionais de commodities, como, por exemplo, o café. Bom, parece que é uma história que a gente está falando dos dias de hoje. Vamos lá. O Banco do Brasil tem uma importante participação nesse período, captando as poupanças do público e financiando o desenvolvimento econômico. Em 1926, o prédio da Bolsa do Rio, financiado pelo banco, torna-se sua nova sede. Hoje, o prédio é o Centro Cultural do Banco do Brasil, na rua 1º de Março, no centro do Rio de Janeiro. Em 1937, o Banco do Brasil começa a captar recursos da Previdência Privada. No ano de 1945, após a capitulação da Alemanha em maio de 1945 e a capitulação japonesa em setembro de 1945, é oficialmente encerrada a Segunda Guerra Mundial. No mesmo ano, o fim da guerra e a redemocratização brasileira trazem mudanças no setor bancário. E só para refrescar a memória, em 1945, Getúlio Vargas, ao invés de dar dessa vez ele sofre um golpe de Estado e é deposto do poder pelas Forças Armadas. E é encerrada, então, a Era Vargas em outubro de 1945, sendo naquele mesmo ano eleito o general Eurico Gaspar Dutra naquelas eleições daquele ano. Em 1945 é criada a SUMOC,
Superintendência da Moeda e do Crédito, visando exercer o controle da moeda e preparar a organização de um banco central. No dia 21 de abril de 1960, o governo Juscelino Kubitschek inaugura a nova capital, Brasília. Nessa data, a sede do banco é transferida para Brasília. A Revolução de 1964 muda profundamente a economia. A lei da reforma bancária extingue a SUMOC e cria o Conselho Monetário Nacional, assim como o Banco Central do Brasil. O Banco do Brasil deixa de ser responsável pelo controle da moeda, atribuição que seria transferida agora ao Banco Central. Os anos 80 trazem crise econômica e abertura política. Em 1985, o Banco do Brasil cria a Fundação Banco do Brasil. Em 1987, o BB lança o Ourocard, primeiro cartão múltiplo uso no mercado brasileiro. Os anos 90 são um período marcado por desafios para o país. Além da redemocratização, com a realização de eleições diretas, o Brasil começa a ter sucesso ao lidar com a persistente inflação que desorganizava a economia. Em 1994, o Banco do Brasil desempenhou um papel de destaque na substituição da moeda, que era o cruzeiro, pelo real, pois ficou responsável pela distribuição da moeda em todo o território, por meio das suas milhares de agências bancárias espalhadas pelo país. No início dos anos 2000, o BB passou a investir e modernizar sua área digital. Nos anos seguintes, o grupo também reforçou sua presença na área de varejo, tornando-se destaque por suas linhas de crédito voltadas principalmente para a área do agronegócio. O BB é a primeira empresa listada em Bolsa de Valores do Brasil. Está presente em 95% dos municípios do Brasil, tem como seu acionista majoritário o Ministério da Economia. Em 2006, as ações do BB completariam 100 anos de listagem em Bolsa de Valores e o banco iria aderir então ao novo mercado na Bolsa de Valores de São Paulo. Tem uma carteira de crédito hoje de mais de 765 com B de bola, 765 bilhões de reais. Tem mais de 54 milhões de clientes. No dia que esse vídeo está sendo gravado, que é em 10 de outubro de 2021, o Banco do Brasil, que possui o ticker BBAS3 na Bolsa de Valores, tinha suas ações cotadas a R$ 30,96, sendo um dos ativos mais negociados na Bolsa de Valores brasileira.